Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Vinícius Neuhaus, eu sou líder de engenheiro de pré-vendas aqui na Suzy. Seja bem-vindo ao primeiro Introdução a Kubernetes e Rancher, tá? Esse é um evento realizado aqui pelo time de pré-vendas da Suzy. A ideia desse evento aqui é passar uma breve introdução ao próprio Kubernetes, como é que você vai entender alguns conceitos básicos, tá? Então seja muito bem-vindo a participar desse evento, tá? O evento ele tem duração de 2 horas, ele está sendo utilizado dessa plataforma chamada One24. Quem quiser redimensionar, né, então tá aí se habituando à própria plataforma, né, pode ver que você pode redimensionar a tela e tornar ela assim, mais agradável para o tipo de sessão que você gosta de assistir, tá bom, pessoal? Bem, você pode ter chegado aqui de duas maneiras nessa sessão. Você pode ter chegado alguém, de repente, ter passado um link, você ter clicado e preenchido com os seus dados, o que é. E acabado caído aqui, né? Então, o que é maravilhoso e ao mesmo tempo assustador. E existe a segunda opção, que é você entende, né, a importância de Kubernetes, está visualizando Kubernetes ao seu redor, né? Vê que outras tecnologias estão sendo impulsionadas por Kubernetes e está se interessando por isso, né? Então a ideia aqui é justamente meio que passar para vocês essa visão, né? É importante também, né, sempre lembrar que e muita gente acaba se perguntando, né, se você está chegando no momento exato, chegando no momento da festa do próprio Kubernetes, né? E já tem muita gente utilizando, mas aqui na América Latina especificamente, a gente está passando por um momento de adoção em cima do próprio Kubernetes, tá? Então você está chegando no exato momento de tomar vantagens em relação à visualização dessa tecnologia, tá bom, pessoal? Eu estou aqui hoje com o João Lucas Vale, ele é pré-vendas aqui na Suzy também, ele vai me acompanhar durante essa sessão, tá? O João ele vai ficar disponível aqui nessa primeira parte da sessão, respondendo, auxiliando a vocês a responderem as perguntas. Na segunda parte, a gente vai acabar fazendo uma dinâmica de inverter, tá? Então, eu vou acabar indo respondendo as perguntas e o João ele vai estar apresentando, tá? Quem quiser ter contato com a gente, pode nos acessar, né, através das redes sociais, no caso do LinkedIn, tá? Especificamente para você poder trabalhar ali, ter algum contato com a gente. A gente também tem as comunidades da Suzy, tá? Onde a gente está sempre envolvido. Então a gente tem o Slack da Rancher, tá? Onde a gente está basicamente disponível o tempo todo ali, auxiliando as pessoas, e também tem a comunidade da Suzy, onde você pode seguir a gente, tá? E aqui também está disponível os respectivos GitHubs de cada um, tá? Às vezes a gente acaba achando alguma coisinha, ou então criando alguma coisinha e disponibilizando ali para vocês copiarem, tá? Então, algo bem importante também. Durante essa sessão especificamente, a gente vai estar realizando um sorteio, tá? Então a gente vai estar sorteando aí 3 pessoas para ganhar os kits da Suzy, tá? Então, para você poder participar desse sorteio, você tem que postar uma foto, um texto, tá? No LinkedIn especificamente. Então, não posta, por favor, no Instagram, nem Facebook, tá? Posta no LinkedIn especificamente a hashtag SuzyBRK8S, tá bom? E aí você vai estar automaticamente concorrendo a um brinde da Suzy, tá? Os brindes, então, aí estão disponíveis para vocês visualizarem aí, né? Então, caneca, camiseta, adesivos, cadernos e canetas também vai estar disponível para vocês estarem participando, tá? Então, lembrando, no LinkedIn, não posta no Instagram, Facebook ou Twitter, que a gente não vai estar visualizando, vai estar especificamente sendo pego ali a partir do LinkedIn, tá bom, pessoal? Aqui durante a sessão, então, um informativo aqui para vocês em relação à sessão. As perguntas que vocês forem fazendo, vocês podem ir durante a sessão, indo fazendo as perguntas aqui no próprio chat, tá? De perguntas e respostas, e a gente vai estar auxiliando vocês durante a sessão, no caso, né? Para vocês poderem, para a gente poder acabar respondendo essas perguntas o mais rápido possível, tá? Então a gente não vai ter interação com as pessoas de abrir câmera, ou então abrir áudio para as pessoas fazerem perguntas, até mesmo porque essa sessão especificamente ela vai estar sendo automaticamente gravada e disponibilizada na própria plataforma. Então, se você quiser ter acesso posterior, teve alguma dúvida que não ficou tão claro ali, você pode reassistir a sessão como um todo, tá bom? E então, bem assim, por isso a gente não vai acabar abrindo áudio de perguntas e respostas. No final da sessão, a gente vai acabar ali, se a gente achar que tem alguma pergunta relevante, né, que a gente deva dar alguma profundidade, tá, nela,
a gente vai deixar para o final para acabar respondendo elas, tá bom? Mas a maioria a gente vai acabar respondendo durante a própria sessão, tá bom, pessoal? Na nossa agenda de hoje, tá? Então, a nossa agenda de hoje ela vai começar com uma breve introdução aqui para vocês poderem começarem a se posicionar. Lembrando que essa sessão é uma sessão de introdução ao Kubernetes, então ele não é um treinamento oficial da SUSE, tá bom? Ele é basicamente um evento aqui realizado para a gente para poder auxiliar as pessoas que estão tendo contato em relação a essa tecnologia. Então, a gente vai ter uma breve introdução aqui sobre algumas questões da própria SUSE e da Rancher, e também em relação à comunidade. Um posicionamento em cima dos componentes de Kubernetes, então entender ali cada componente ali, o que é um etcd, o que é o control, o que é o worker node no caso, os componentes que estão ali dentro de cada um deles, né? Isso é bastante importante para a gente poder visualizar no futuro, né? Até mesmo criar uma base concreta, né, e sólida ali para a gente poder começar os nossos próximos passos. A gente vai passar por uma introdução à CLI, tá bom? A introdução ao K3S. Então, o K3S é uma solução de Kubernetes, é uma engine de Kubernetes hoje disponibilizada pela SUSE, que é a função dela, basicamente, você instalar um cluster de Kubernetes o mais rápido possível. Tá? Então, a gente vai passar sobre o K3S, a gente vai mostrar como é que faz a instalação do K3S, e no final, a gente pode seguir um modelo misto. Tá? Então, a gente vai acabar fazendo um sorteio para vocês. A gente vai passar sobre algumas perguntas e respostas que sejam relevantes, e se a gente tiver um tempo, a gente vai passar ali um overview em relação ao range, tá? Então, bem assim, para concluir tudo que a gente meio que vai aprender aqui, como é que isso, qual a vantagem aqui, né, no caso, né, que muita gente acaba se perguntando, qual a vantagem de tudo isso em relação ao range, tá? Então, se a gente tiver um tempinho, a gente vai passar dando esse overview ali em cima do range, tá bom, pessoal? Outra coisa, durante essa sessão a gente criou um repositório no GitHub, tá bom? Então, não precisa se preocupar em fazer cópia de coisas que estão sendo disponibilizadas aqui. Como eu disse, a própria sessão vai estar disponibilizada na plataforma e também o próprio GitHub, onde a gente vai estar disponibilizando ali o que a gente escrever aqui, no caso, as interações que a gente tiver, vai estar disponível para você poder copiar o código ali e colar, tá? De maneira bem simples, tá bom? Então, basicamente, ele está aqui disponível nesse GitHub aqui. Quem quiser ter acesso ao GitHub agora, pode poder clicar aqui na tela. Então, vou dar alguns segundos aqui para vocês poderem clicar e ter acesso ao GitHub. Quem quiser fazer um fork do projeto, não tem problema, tá? Então, tá tudo liberado ali para vocês poderem ter acesso a isso, tá bom, pessoal? Bem, quem quiser também ter acesso a documentações, então documentação é uma coisa muito importante, né, no nosso dia a dia. A gente precisa, aqui no caso é uma introdução, então bem assim, quando você quiser navegar mais profundamente nesses tópicos aqui, fica disponível aí a documentação do Ranch. A documentação do Ranch não é uma documentação específica do produto, tá bom? Ela, claro, ela tem um foco em relação ao produto, mas ela acaba também ali passando por conceitos básicos do próprio Kubernetes, passando sobre conceitos ali de implementação de cluster, melhores práticas também, e até acaba redimensionando para outras documentações. Então é uma documentação bem legal de vocês terem em mãos, tá? Para poder seguir, até mesmo se você for seguir em cima de outra ferramenta, tá bom, pessoal? Então é algo bem legal aqui para vocês poderem visualizarem e terem em mãos assim quando vocês precisarem, tá bom? Algo legal também que a gente está sempre divulgando, e isso é um ponto bem forte aqui da SUSE hoje em dia, são as comunidades, tá bom? Então, bem assim, é muito importante a gente ter contato com a comunidade, as pessoas precisarem uma ajudar as outras, né, no caso, e a gente tem duas maneiras da gente poder resolver isso, tá bom? A primeira delas é o Slack da Rancher, então eu sei que a gente está falando aqui de Kubernetes especificamente, mas a área destinada a Kubernetes hoje dentro da SUSE é o Slack, tá bom? Então, ali dentro do Slack, ele vai ter ali várias segmentações de produtos hoje da SUSE, projetos de comunidade também, tá? Onde você pode ter acesso a esses projetos e começar a interagir com outras pessoas. Se você tiver alguma dúvida em cima de alguma coisa, é algo bem interessante para você começar a se inteirar. A maioria dos canais ali disponibilizados dentro do Slack é em inglês, porém a gente tem agora um canal em português, tá bom? Então a gente está começando a formar esse canal ali em português, tem algumas pessoas já ali disponíveis, tá? E é muito interessante a gente poder ter essa interação. Eu, o João e outros pré-vendas, engenheiros da SUSE especificamente, né? Pessoas, desenvolvedores responsáveis por projeto, eles estão disponibilizados aqui nesse Slack, tá bom? Então, se você quiser ter contato especificamente com alguma tecnologia, o Harvester, o Epinio, alguma coisa do tipo, você pode ter acesso ali através do Slack, tá bem?
Outro ponto legal é a comunidade, e é basicamente uma rede social disponibilizada, acho que há cerca de 3 meses atrás. Ela foi disponibilizada pela Suzy, que é o community.suzy.com, tá bom? Qualquer um desses dois aqui você pode ter acesso ao QR Code aqui, então acessando a URL, tá bom? A community.suzy.com é uma comunidade, basicamente quase como se fosse um Facebook, uma rede social mesmo, onde ali o foco é Kubernetes, tá? E as tecnologias ali que a Suzy disponibiliza. Então, qualquer pessoa pode fazer uma postagem ali, por exemplo, de um tópico importante, um artigo que acabou escrevendo, ou então alguma coisa que achou na internet, e ficar meio que postando nessa comunidade ali. As pessoas podem te seguir. Várias pessoas da SUSE ali, engenheiros também, desenvolvedores, estão disponíveis dentro dessa comunidade da SUSE. Você pode seguir e acompanhar ali os tópicos principais que essas pessoas acabam fazendo. Mas para a gente aqui que está no tópico de introdução, eu destacaria aqui 2 pontos, tá bom? O primeiro é o ponto de eventos. Então, esse é algo bem legal. Recorrentemente, a gente está criando eventos de tecnologias da gente. Então, é um evento de introdução a K3S, por exemplo. Ou então, em termos de utilização do K3S. Então, são sessões ali de semanas, onde você vai, por exemplo, aprender a instalar o K3S, a você ter melhor, estar inteirado de boas práticas em relação ao K3S. Isso vale também para outras coisas também. Então, webinars também estão sendo disponibilizados ali na área de eventos. Então, você pode acompanhar tudo isso dentro da área de eventos, tá bom? Então é algo bem legal que a gente está sempre disponibilizando ali novos tópicos ali, novos treinamentos. E o Academy, tá? O Academy ele tem um pouquinho, uma breve diferença, por assim dizer, em relação ao evento, porque o Academy ele é uma área de treinamentos, então ele é uma área acadêmica, por assim dizer, tá? Todos os treinamentos que estão disponibilizados ali dentro do Academy são bem assim, você tem é disponibilizado no final, né, do Academy um certificado, tá bom? Então você tem ali, por exemplo, hoje o Rancher Academy, onde é um treinamento em relação ao Rancher, aí você entender o que é o Rancher, entender o que é o RKE, as melhores práticas de implementação. Ele tem vídeo e tem exercício para você poder fazer. No final das contas, você ali realiza um teste e aí no final ele é emitido um certificado de competência para você poder ter ali em relação ao Rancher, tá bom? Então, eu sei que a SUSE ela também tem os treinamentos oficiais, né, que vão dar disponibilizados as certificações da SUSE, no caso, mas se você quiser ter esses certificados de competência, eles são bastante interessantes e cada vez mais o mercado está de olho em relação a esses certificados de competência, tá? Então, ele está disponibilizado aqui no community.suse.com, tá bom? Outra coisa também que a gente está sempre disponibilizando conteúdo é o YouTube da SUSE, tá? Então, o YouTube da SUSE a gente está sempre começando, acho que há cerca de 28 dias a gente começou a postar novos materiais ali, então introduções a produtos, em relação a produtos, a projetos. Então tem um bem famoso ali, por exemplo, em relação ao Harvester, que muita gente acaba tendo interesse, e até mesmo tutoriais em cima de algumas ferramentas da própria SUSE, tá? Então isso aqui está disponibilizado sempre no YouTube da SUSE, tá? Alguns webinars também a gente está disponibilizando, né? Posteriormente a gente acaba disponibilizando através do YouTube da SUSE, tá? Então é SUSE Brasil, você tem acesso ali e você já começa a consumir esse conteúdo, tá bom, pessoal? Bem, como eu disse, né, Kubernetes ele está ao seu redor, né, hoje em dia. Kubernetes ele está passando por um momento de transformação em cima da própria tecnologia. Então a gente tinha uma abordagem em cima de Kubernetes muito focado dentro do data center. Se a gente for focar ali em 2014, né, quando ele nasceu especificamente, ele foi muito focado ali, principalmente na parte de aplicação e focado dentro de um data center, né, a utilização. Principalmente a gente vê, né, o reflexo disso hoje em dia muito focado nessas esteiras de desenvolvimento, né? Então a parte de CI/CD ela é muito forte ali, impulsionada pela parte de Kubernetes especificamente, tá bom? Só que, como eu disse, o Kubernetes nos últimos anos, né, ele passou por esse processo, está passando, na verdade, esse processo de transformação. Então é uma tecnologia que ela está tomando bastante maturidade, está tomando um caráter de escalabilidade, principalmente. Então a gente vê ali o Kubernetes ele se abordando, se tomando, né, o espaço em relação à nuvem. Muita gente acaba até mesmo falando que o Kubernetes ele é o sistema operacional da nuvem, né, por assim dizer. Então, está todo mundo bastante ligado nisso. E outro ponto também agora, né, que é o que completa essa transformação em relação ao Kubernetes, é que o Kubernetes agora ele começa a ser trabalhado em ambientes distribuídos, tá? Então, muito focado, né, pelo Edge, né, essa parte de Edge Computing, né? Então, esse conceito tecnológico ele tem crescido bastante. Então, se você tá próximo ali de ver, a gente já está próximo de estar tendo acesso aqui no Brasil
a dispositivos sendo carregados com o Kubernetes, né? Então a gente está falando aqui não só de, por exemplo, um desktop tá sendo utilizado o Kubernetes para poder, de repente, trabalhar em cima de desenvolvimento, por exemplo, né? A gente via no passado muita gente acabando trabalhando o desenvolvimento da aplicação dentro do desktop e depois disponibilizando ali em ambientes de produção, ambientes de desenvolvimento, né, dentro de um data center direto, né? Hoje a gente já vê ali muita gente acabando tendo uma plataforma de Kubernetes dentro do seu desktop, né, para poder acabar auxiliando nesse processo de desenvolvimento, né? Mas a gente também está vendo agora, por exemplo, o Kubernetes ele sendo encapsulado e trabalhado, por exemplo, em cima de sensores, né? Então a gente vê, por exemplo, diversos tipos de indústrias trabalhando, por exemplo, com Kubernetes e tendo essa escalabilidade em cima de Kubernetes, tá? Outro ponto também legal também de estar vendo o uso de Kubernetes se expandindo é nessa parte de que a gente chama de branches, né? Então, desde a parte de, por exemplo, agências bancárias, né? Então ali por trás, de repente, de uma agência bancária, ele está rodando um cluster de Kubernetes, disponibilizando a aplicação local ali para todo mundo estar podendo acessar. Então a gente traz ali, por exemplo, a parte de CI/CD para a ponta, né? Então isso é uma grande novidade, né? De você ver uma atualização ali rápida rodando, assim como a gente fazia uma atualização rápida, por exemplo, dentro de um data center, a gente está trazendo isso aqui para, por exemplo, uma agência bancária, ou até mesmo lojas, outlets, né? Então, tudo isso está sendo transformado pela essa agilidade do próprio Kubernetes, né? Vindo transformar esse tipo de infraestrutura, né? Esse tipo de infraestrutura distribuída que ele é muito trabalhosa e gera muito custo, né? Outro ponto legal também é essa parte de edge, então a gente está vendo o ponto do 5G sendo trabalhado, né? É muito forte, então o 5G ele vai reduzir bastante a latência, né, da usabilidade, o que vai fortalecer cada vez mais esse mercado em cima de edge. Então, a parte principalmente de roteadores, por exemplo, sendo trabalhadas também com Kubernetes. Então, a gente vê uma tecnologia que está transformando tudo, né? E quando a gente pensa, por exemplo, nessa transformação geral acontecendo hoje no mercado, a gente vê o poder de escalabilidade que essa ferramenta está tendo. Né? Então, aqui tem um ponto aqui que a gente vai precisar também sempre de um gerenciamento centralizado. Né? Um ponto de gerenciamento centralizado, ele traz muitas vantagens para a gente, né, gerenciar essa escalabilidade. Né? Então, a gente tem ali, desde o gerenciamento centralizado, ele traz vantagens, por exemplo, como os serviços, né, e ferramentas do dia a dia, né, centralizadas também. A parte de operação desses nossos clusters, tá bom? Então, isso é trago através do gerenciamento centralizado e também a parte de segurança, né? Então, você tem uma segurança centralizada é muito melhor do que você ter essa segurança descentralizada, né? E isso auxilia bastante o dia a dia, né? E toda a parte de DevOps Automation, no caso, o topo disso, né? Sempre vai ser necessário ali, né? Para a gente poder, desde a automação do nosso dia a dia, no caso, até mesmo automação, como eu disse, por exemplo, a parte de CI/CD, uma automação ali dentro da nossa estrutura, né, que precisa ser convergida, né? E tudo isso aqui, né, para a gente poder pensar no que é necessário liberar o potencial de Kubernetes, né, e o que vai ser, o que a gente vai acabar abordando durante essa sessão aqui, né, vai começar ali na base, né, então a gente vai falar hoje muito sobre a base, então principalmente ali em relação ao próprio Kubernetes, as opções ali que a SUSE hoje disponibiliza, né, então o próprio RKE é muito focado ali dentro do data center, na nuvem a gente tem diversas opções hoje no mercado, mas a gente acaba tendo três principais disponibilizadores de tecnologia hoje em cima de Kubernetes, que é a própria Amazon, o AKS, o Amazon do EKS, né, o Azure AKS e o Google GKE. E a gente tem ali por isso que a gente vai acabar focando bastante essa sessão, principalmente nessa visão em cima de distribuído, que é o K3S. Então, o K3S é uma ferramenta, muita gente acaba tendo interesse em relação ao Rancher, né, poxa, eu quero saber o que está acontecendo em relação ao Rancher, mas só para vocês terem uma ideia, o GitHub do K3S já tem mais downloads do que o do Rancher. Então, assim, é uma ferramenta para você ficar de olho mesmo, por causa que ela está ajudando a transformar o mercado como um todo, tá? E a gente tem o Rancher ali fazendo esse papel de gerenciamento centralizado, então a gente precisa de um Kubernetes para o Rancher gerenciar, né? Então, as opções de Kubernetes seriam o RKE e o K3S, e o Rancher poder gerenciar isso. E no topo a gente tem diversas outras ferramentas hoje. Aqui, no caso, eu coloquei o exemplo Rio, né? Que ele está sendo até renomeado para Epinho, mas, bem assim, existem outras ferramentas como o Harvester, o Rancher Desktop hoje mesmo está sendo disponibilizado, né? Então, cada vez mais a gente vai ver o mesmo que aconteceu com o Linux, né? O Linux, ele basicamente é a tecnologia assim como o próprio Kubernetes, mas hoje ele acaba sendo encapsulado em diversas soluções específicas, né? Se você tem um celular na sua mão, no caso, um Android, por exemplo, você tem ali
um Linux rodando ali por trás, né? Então, o mesmo está acontecendo com o Kubernetes. Cada vez mais a gente vai ver assim, esse encapsulamento do Kubernetes sendo trabalhado de diversas maneiras, tá bom, pessoal? Para a gente começar essa sessão, a gente vai passar por alguns conceitos básicos, tá? Então, os principais conceitos básicos aqui são em relação aos masternodes e worker nodes do próprio Kubernetes, tá? Muita gente acabou tendo contato com isso. A gente vai fazer uma analogia aqui que ela transforma isso tudo muito mais simples, né? Que a gente transformar essa analogia dos masters eles serem basicamente o nosso porto, né? Onde está ali rodando os serviços específicos que gerenciam os nossos barcos, que seriam os workers, né? Então, os workers ali, eles seriam nossos container ships, onde ele vai levar os nossos containers, tá? Então, é uma analogia bem legal para a gente poder entender tudo como é que acaba sendo separado. Então, dentro de qualquer estrutura de Kubernetes, a gente vai ter essa separação de master nodes, tá? E os nossos worker nodes, tá? Então, os worker nodes vão ser a nossa aplicação, onde está rodando o nosso serviço, né? Então, onde está o negócio da gente vai estar dentro dos nossos worker nodes, o que já libera o nosso pensamento, né? Para pensar, se a gente perde o worker node, a gente tem basicamente um container ali, um container ship, né? No caso, né? Os nossos worker nodes navegando no mar sem nenhum tipo de gerenciamento. Onde é que ele vai aportar para ele poder ser carregado novamente, por exemplo, né? Então, isso traz a necessidade em relação aos nossos masternodes. Já os workernodes, ele traz, por exemplo, se você perde um workernode, você tem um masternode, basicamente você tem um porto com um barco no fundo do mar, né? Então, para que você precisa daquilo ali, né? Vai ficar uma coisa meio bagunçada. Então, essa é a intenção de você entender a importância de cada um aqui dentro da nossa estrutura, tá bom? Dentro dos nossos masternodes, né, da segmentação em relação aos masternodes, a gente tem um conceito chamado etcd. Tá? Então, o etcd é basicamente um carinha ali, onde ele fica anotando tudo o que está acontecendo dentro do nosso porto. Tá? Então, quem entrou dentro do nosso porto, quem saiu do nosso porto, o que está acontecendo ali, né? Tudo isso é papel do etcd, tá bom? Dentro do Rancher, a gente vai num critério, por exemplo, de instalação básico, né? De repente, uma instalação para estudo, por exemplo, você pode estar rodando o etcd ali dentro, convergindo com outros serviços do dito master, né? No caso, né? Mas uma estrutura em produção de utilização do Rancher, é necessário que você tenha ali pelo menos 3 etcds. Porque, digamos que você perca esse cara dentro da sua estrutura, né? Então, você perdeu a pessoa responsável por saber o estado do seu cluster, né? Quem entrou dentro do seu cluster, quem saiu do seu cluster, como é que aquele cluster está montado, o que é master, o que é worker, né? Então, tudo isso aqui vai estar sendo trabalhado pelo próprio etcd. Então, por isso a gente tem a importância desse cara aqui, para ele poder estar sendo trabalhado aqui dentro do nosso cluster, tá bom, pessoal? O etcd ele trabalha no modelo chave e valor, tá? Ele pode ser utilizado para você poder interagir com o etcd, ele existe uma CLI própria para você poder acabar trabalhando com ele, tá? O etcd CTL, ele fica bem confuso quando você vai digitar isso na mão e você vê, né, o etcd CTL. Mas basicamente você vai ter acesso ali a essas databases, né, do tipo chave-valor, para você poder ver a interação do que ele anota, do que como é que trabalha. Aqui são exemplos aqui bem básicos do que seria uma chave e um valor, né, especificamente para quem nunca teve contato com isso, né, e ter essa interação em relação ao etcd-ctl, tá bom? Então, basicamente, você vai ter uma chave ali de nome, por exemplo, endereço, alguma coisa do tipo, e os valores relacionados àquela chave para você poder acabar visualizando e interagindo com elas, tá bom, pessoal? Outro ponto também de um componente em relação ao Masternode é o API Server. Tá? Nada dentro... O Kubernetes, né, a gente até acaba falando que o Kubernetes ele é uma ferramenta orientada a APIs. Né? Então, ele vai ter interações ali, todas elas vão passar através de um gerenciamento em relação à API. Né? Quem vai cuidar disso aqui, no caso, é o API Server, tá bom? Então, o API Server, ninguém acaba realizando uma ação em relação ao cluster sem passar através do API Server, tá bom? Então, bem assim, isso é um componente bastante importante dentro do nosso cluster Kubernetes. Aqui um exemplo, em termos de interação, né? Por exemplo, o kubectl, né? Então, o kubectl é uma linha de comando, né? A gente acaba chamando de kubecontrol, kubectl, né? O kubectl é basicamente a CLI de acesso ao Kubernetes, tá? Para você poder acessar ele, você vai ter que acessar ali através do shell para você poder acabar trabalhando o kubectl. Outras ferramentas, como o próprio Ranch, ele faz a abstração do kubectl para você poder acabar trabalhando com ele. Aqui a gente tem um exemplo do kubectl get nodes, tá bom? Então, o kubectl get nodes é basicamente a chamada, né? Então, o kubectl get ele vai fazer uma busca em relação a alguma coisa e os nodes ele vai fazer a busca em relação aos nós do nosso cluster, né? Então, como é que ele funciona aqui dentro da nossa estrutura?
Basicamente, ele vai autenticar o usuário, né? Vai fazer todo o processo de autenticação do usuário dentro do Kube API Server. O Kube API Server ele vai validar essa requisição, se ele está de acordo com as métricas que ele vai acabar trabalhando. Ele vai se conectar diretamente ao etcd. Então, como eu disse, né, o etcd, como eu estou querendo saber quem são os meus nodes aqui dentro da nossa estrutura, né, ele vai acabar fazendo essa busca aqui através do próprio etcd. Né? Então, pegou todas essas informações em relação ao etcd, volta para o Kube API Server e depois volta para o usuário. Né? Então, esse aqui é um ciclo de como é que ele funcionaria, por exemplo, com o kubectl get nodes aqui dentro da nossa estrutura, tá bom? Isso aqui vale para o kubectl get nodes. Se ele tiver interação com outro componente do Kubernetes, como por exemplo o kubescheduler ou até mesmo o kubecontrol manager, ele vai agir de outra maneira aqui dentro. Né? O que é importante lembrar que o Kube API Server ele vai ser o centralizador, né, de você passar e ser redirecionado para os serviços aqui específicos em relação ao próprio Kubernetes, tá bom, pessoal? O kubescheduler é um outro componente ali relacionado ao macro de master, né? Então, o kubescheduler, ele é basicamente o agendador ali em relação ao próprio Kubernetes, né? De como é que vai ter as interações em relação ao Kubernetes, né? Do que, por exemplo, uma aplicação específica vai cair para um cluster ou vai cair para um nó. Então, quem redimensiona isso, entende que aquela aplicação ela pode rodar dentro de um nó especificamente, ou então que ela está pré-definida para rodar especificamente dentro de um nó, é o kubescheduler, tá bom? Aqui, infelizmente, a gente não tem a animação dentro da própria plataforma para vocês poderem visualizarem, tá bom? Mas aqui são dois exemplos que eu defini aqui no caso, que seria o do redimensionamento em relação à carga, né? Então, a gente tem aplicações ali que ela vai ter uma carga específica, de repente baseada em CPU, às vezes de repente baseada em memória, né? E aí quem vai acabar redimensionando isso para o node específico que ele vai ser trabalhado, né? Um cluster, um node ou um cluster pequeno, por exemplo, ou um cluster grande, vai ser o próprio kubescheduler que vai fazer esse redimensionamento, esse redirecionamento ali em relação às cargas específicas que a gente venha trabalhar. Outro exemplo também bastante utilizado em ambientes de produção, né, é basear esse redirecionamento baseado, por exemplo, em um tipo de aplicação. Então, às vezes, de repente, a gente tem ambientes segregados ali dentro da nossa estrutura, né, e aplicações sendo trabalhadas dentro desses ambientes, né? Então a gente quer jogar uma aplicação específica para cada um desses tipos de ambientes. Quem vai fazer isso para a gente ali por trás, no caso, é o próprio kubescheduler, que vai acabar fazendo esse redimensionamento dentro do nosso ambiente, tá bom? Então sempre é importante a gente entender o papel do próprio kubescheduler, tá bom? Outro ponto legal também do Kubernetes é o Kube Control Manager, tá? Então o Kube Control Manager, ele é um componente também ali dentro do próprio master, né? E o Kube Control Manager, ele tem um papel ali bem significativo, tá? Ele tem pequenos conceitos, então a gente tem um macro do Kubernetes, que são esses componentes aí, por exemplo, Kube API Server, Kube Control Manager, Kube API Server, Kube Control Manager, no caso, né? Que são componentes do macro, né? Do nosso cluster Kubernetes. E a gente tem ali o micro de ações que são realizadas no dia a dia do nosso cluster Kubernetes, né? E quem acaba cuidando dessas ações micro ali, por exemplo, é o Kube Control Manager, né? Ele tem um papel fundamental ali dentro do nosso cluster. Então aqui tem alguns exemplos de ações que o Kube Control Manager ele acaba fazendo dentro do nosso cluster, né? Então, por exemplo, a função de node control, né, de controlar ali os nodes que estão disponibilizados ali dentro do nosso próprio cluster de Kubernetes. Quem perdeu um node, por exemplo, é papel do Kube Control Manager gerenciar isso através da função node controller, tá bom? Outras funções interessantes aqui também é o namespace controller, né? O namespace dentro do Kubernetes a gente tem a função de segregar os nossos ambientes baseados, por exemplo, dentro de namespaces, né? Então, namespaces são pequenas fatias ali dentro do nosso cluster Kubernetes que a gente pode pré-definir. Então, quem vai cuidar também dessa parte de gerenciar esses namespaces, visualizar esses namespaces, é o namespace controller, que também é uma função do Kube Controller Manager, tá? Outras funções aqui também legais também de vocês visualizarem é o Replication Controller, então depender ali e estar sempre de olho, por exemplo, em relação ao número de réplicas e o gerenciamento em relação a essas réplicas. O Service Account Manager, então o Kubernetes é uma ferramenta extremamente robusta já, com várias pré-definições ali dentro de trabalho que você pode realizar, né? Um dos pontos aqui interessantes é esse Service Account Manager. Então, gerenciar esses serviços, no caso, essas contas de usuários, né?
tudo isso pode ser trabalhado ali dentro do próprio Kubernetes. Quem vai cuidar disso, né, vai ser o Kube Controller Manager. E acho que, se não me engano, acho que no Kubernetes, acho que é 1.21, eu acho que cron job, eu acho que ele passa a ser GA, se não me engano, ou o Kubernetes 1.21 ou 1.22, ele passa a ser GA, né? Então o cron job, para você poder fazer a mesma coisa que quem já trabalha com Linux ali e sabe trabalhar ali, por exemplo, com agendamentos de tarefas, por exemplo, entende que isso é um ponto bem importante para a gente poder acabar visualizando e utilizando o Kubernetes no nosso dia a dia, né? Tudo isso aqui é papel do Kube Controller Manager, tá bom? Um exemplo aqui que eu citei para vocês é em relação ao Node Controller, né? Então, o próprio Node Controller ele vai estar ali verificando o Kube API Server, verificando os meus nodes ali, o que está acontecendo em relação a esses nodes. Aqui também teria uma animação para vocês poderem visualizar. Infelizmente, aqui a plataforma não deixa a gente poder visualizar as animações, tá? Mas eu posso depois disponibilizar essa apresentação para vocês. Então, bem assim, basicamente o Node Controller vai estar ali acessando o Kube API Server, né? O Kube API Server vai estar ali acessando todos os seus nodes, verificando o estado dos seus nodes ali. Ele vai retornar ali, por exemplo, se um node falhou. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem um node 3 falhando ali, por exemplo. Retorna essa informação para o Kube API Server, o Kube API Server joga para o Node Controller. E aí, se você for consumir, por exemplo, ali, dando kubectl get nodes, o que vai acontecer? Ele vai jogar, esse node controller vai estar jogando para o etcd e, basicamente, o Kube API Server depois vai estar consumindo o etcd e verificando que o seu node está fora. Né? Então, basicamente, essa aqui é uma função em relação ao Node Controller para vocês poderem ter acesso a falhas, né, em relação a isso. Né? Então, esse aqui é um exemplo em relação ao Node Controller para vocês terem uma visão, né, em termos de funcionamento. Legal? E quando a gente vai para os workers, né, especificamente, então os nossos worker nodes, então nossos container chips, a gente tem um conceito ali que é o kubelet. Né? Então o kubelet ele é um conceito que ele não fica no master node, ele fica no worker node. A partir de que o kubescaler ele entrega aquela aplicação, então entrega aquela carga para o worker, né, o nó específico a que ele vai trabalhar, né, a gente tem uma função ali chamada kubelet que ele está rodando ali o tempo todo, verificando o estado daquela aplicação. Então, bem assim, se aquela aplicação ela está falha, se ela está tendo algum problema, quem vai informar que aquela aplicação está tendo um problema, né, no caso, é o kubelet. Ele vai estar acabando fazendo a verificação em cima desses estados, né, e o comportamento do cluster como um todo, para vocês poderem ter uma visualização mais clara, né, dessa estrutura. Tá? Então, ele é um componente específico para estar rodando dentro do worker node e não dentro do master node. Tá? Então, é um ponto bem interessante para a gente poder ficar ligado também. Muita gente acaba implementando um cluster de Kubernetes, acaba tendo ali a implementação segmentada dos nossos master nodes, acaba fazendo a implementação dos worker nodes, incluindo, e acaba tendo é muito comum a gente ter problemas ali em relação ao kubelet para poder verificar, né? Então ter problemas em relação a ele. Então é importante saber o conceito, né, por trás dele, o que importa dentro da nossa estrutura, tá bom? Dito isso, esses conceitos básicos em relação ao Kubernetes, a gente vai passar aqui para poder fazer uma apresentação de uma ferramenta específica hoje. Ele é um projeto, não é um produto. Sempre é importante lembrar que tudo que eu vou estar falando aqui, acho que tudo que o João está falando, então eu estou vendo muita gente perguntando em relação ao próprio RKE2, por exemplo, né? Tudo isso é open source, tá? E você não precisa nem mesmo de uma licença, não tem trial, nem nada do tipo para você poder ter acesso a essas soluções, tá bom? Então isso vale tanto para projeto, isso vale para produto da Rancher, tá bom? Nada você pode ter acesso a isso da maneira mais fácil possível, acessando o próprio GitHub, ou então até mesmo os links de download de alguma ferramenta ou Helm Charts, tá bom? Mais especificamente aqui, a gente vai falar sobre o K3D. Então, quem tiver a oportunidade de testar o K3D especificamente aqui, é uma coisa bem legal. O K3D ele é uma implementação de Kubernetes para ele rodar dentro de Docker, tá bom? Então, o que acontece? Muita gente quer ter contato com Kubernetes, quer começar a dar o seu primeiro passo com Kubernetes e estudar Kubernetes, né? E a gente sabe que às vezes acaba sendo dificultoso os caminhos para a gente poder acabar trabalhando com Kubernetes, né? Então, muita gente acaba de repente indo para um Minikube, por exemplo, e o Minikube ele faz uma criação, por exemplo, de uma máquina virtual dentro da nossa estrutura de Kubernetes, dentro da nossa estrutura, né, do nosso desktop, por exemplo. E aí tem uma máquina virtual ali, a gente acaba
tendo casos, né, específicos, onde uma máquina virtual, por exemplo, ela pode ocupar bastante recurso, né? Dentro da nossa estrutura. A Rancher, especificamente, ela desenvolveu esse projeto para minimizar isso ao máximo, tá? Então, a gente tem um projeto do K3S. O K3S é uma solução de Kubernetes, ele é um engine de Kubernetes, que ele pode ser instalado na sua máquina pessoal. Então, você está utilizando o Linux aí, com um comando, eu diria, você já pode fazer a instalação do K3S, porém, ele vai estar rodando na sua máquina. Então, ele vai estar consumindo recursos ali específicos da sua máquina, podendo entrar, de repente, em conflito com alguma coisa que você faça no seu dia a dia, tá? Então, o mais recomendável que a gente acaba falando para estudo é a utilização do K3D. Então, o K3D ele é uma maneira muito fácil de você poder trabalhar com Kubernetes. Basicamente, ele cria, se você tem Docker instalado na sua máquina, então você tem que ter essa pré-definição ali de você ter Docker instalado na sua máquina, ele vai criar um container, onde dentro desse container vai estar rodando o K3S. Então, é algo, em termos de estudo, basicamente seria como se a gente fosse tiver uma máquina virtual, só que na verdade a gente vai ter um container rodando o Kubernetes ali dentro daquele container, e aí você pode ter acesso a ele. O legal disso é que ele é uma estrutura mínima. Então o K3S, eu acho que, se não me engano, eu acho que ele pode rodar com um processador, e estruturas que tenham um processador, no caso, né? E também que tenha 512 megas de RAM, né? Então esse é o recomendado para estar rodando o K3S. Então eu diria que se você tiver um computador aí com 1 GB, então 1 GB de RAM, 2 GB de RAM no caso, ele vai estar rodando tranquilamente aí o K3D e rodando o K3S para você ter acesso a isso, tá? Então o legal do K3S é que com um comando específico dele, ele vai fazer a instalação do K3S para você, tá? E disponibilizar já para você já começar a fazer uso. Então você não vai precisar ficar fazendo nenhuma configuração de rede, nem nada do tipo, para você poder começar a trabalhar ali através dele, tá? Então ele é pensado aqui principalmente para desenvolvedores, tá? E também para quem queira ter esse estudo fácil, né? Estudantes, principalmente, a gente sabe que tem muita gente que é estudante, está participando aqui dentro da nossa sessão. Então é uma maneira fácil de ter acesso a essa estrutura de Kubernetes no nosso dia a dia, tá bom? Então, o K3D é uma estrutura que eu recomendo bastante para vocês. Aqui é basicamente, se alguém quiser fazer durante a sessão, pode fazer, por causa que ele é uma maneira bem rápida. Eu diria que aí, em termos, dependendo da sua latência de rede, né, no caso, eu diria que cerca de 5 minutos aí, se você tiver, né, a disponibilidade já vai estar com um cluster de Kubernetes criado utilizando o K3D aí, tá? Então, aqui meu exemplo, ele foi feito com a máquina OpenSUSE, tá bom? Então, aqui basicamente você faz ali o comando de instalação do Docker, né, prévio. Então, se você tiver um OpenSUSE, se você tiver um sistema operacional, por exemplo, baseado em Red Hat, então ele vai estar utilizando o YAM. Então, basicamente, você vai dar lá YAM install Docker, então zipper install Docker. Você vai ter que fazer o startup do Docker, no caso, e depois você faz ali um curl para ele poder já pegar ali o install.sh do K3S e executar no seu bash ali direto. Tá? Então ele já vai fazer a criação, ele vai fazer a instalação do K3S, e para você poder fazer a criação do seu primeiro cluster ali dentro da sua estrutura, você só simplesmente precisa rodar ali K3D cluster create my cluster, e pronto, ele vai estar disponibilizado ali o seu cluster para você poder utilizar. Para você poder utilizar esse cluster, você vai ter que instalar o kubectl, né, o bash ali do Kubernetes, para você poder ter acesso a ele, tá? Então, é algo bem legal ali para você começar a trabalhar. Eu vou estar compartilhando minha tela aqui só para ter algumas conclusões aqui em relação a CLI, para vocês poderem visualizar. Então, aqui no caso, tendo em vista que muita gente acaba utilizando, né, aqui eu tenho um Windows, no caso, com WSL rodando. E aqui no caso da minha shell, eu já tenho o meu acho que vai estar disponibilizado aí para vocês em alguns segundos, tá bom? Aqui eu já tenho, por exemplo, o meu K3S instalado aqui, pronto para utilização, tá? Então, quem quiser começar a dar os seus pontos aí em relação ao estudo em relação ao Kubernetes, vai poder ali ter o seu cluster de Kubernetes rodando dentro de um container Docker, e você poder ter acesso ali, por exemplo, à CLI do Kubernetes, né? Então, se você quer, como eu disse, né? Então, o próprio exemplo lá de você dar um kubectl get nodes, ele listar ali, por exemplo, os meus nodes, né? Do que está sendo trabalhado. Então, aqui você pode ver que ele está sendo designado aqui, no caso, como master, né? No caso do meu cluster, o nome do meu cluster especificamente, o status desse meu cluster, tá? O tempo que eu criei esse meu cluster, então aqui nas últimas 24 horas que eu criei esse meu cluster, ele está ligado, a versão do Kubernetes que ele está habilitado aqui dentro do nosso cluster, né? Aqui alguns outros pontos em relação ao kubectl, né? Então, o kubectl é a linha de comando em relação ao Kubernetes.
Aqui eu posso ter outras funções em relação ao kubectl. Então, o kubectl get nodes, eu tenho umas funções de output, por exemplo. Então, quando eu boto aqui "-o", ele vai dar uma função de output para mim. Eu posso, por exemplo, passar uma função wide, onde ele vai passar mais informações em relação ao meu cluster de Kubernetes. Então, aqui eu tenho o meu nome do meu cluster, a versão do kernel que está sendo trabalhado, o IP interno que está sendo trabalhado nele, tá? A engine de Kubernetes que está sendo trabalhado. Então, o K3S e o RKE2, ele trabalha com containerd, tá? Já por padrão. Tá? O RKE1, né, no caso, ele trabalha com Docker, tá? Então, isso aí varia em termos de utilização, quem quer utilizar um ou outro e se sente mais confortável dentro de cada uma das tecnologias. E eu tenho mais outros exemplos para quem quiser, de repente, trabalhar, por exemplo, com essas funções de output. Então, posso trabalhar só listando o nome do meu cluster especificamente. Posso, por exemplo, listar a função JSON, por exemplo, desse meu cluster, utilizando a função de output. Outra opção, por exemplo, é trabalhar também com o YAML, por exemplo. Né? Então, essa função de output ela é bem interessante em termos de utilização. Né? Tudo isso eu consigo fazer ali as interações utilizando o próprio kubectl, tá? Então é algo bem totalmente funcional e eu diria assim fundamental em termos de utilização do nosso dia a dia, tá? Muita gente não se sente confortável em termos de utilização da CLI, para isso que existem ferramentas como o próprio Rancher para poder facilitar isso, mas eu diria assim que é muito interessante você ter esse conhecimento em relação à CLI, entender todo o help, né, em termos de utilização da CLI, porque você consegue ter diversas interações em relação à CLI, né, de como é que você vai acabar trabalhando com ela aqui, tá? Então, mais alguns exemplos aqui, por exemplo, que eu posso ter a listagem dos meus namespaces. Então, tenho diversas maneiras de listar os meus namespaces. Então, posso listar os meus namespaces através do comando kubectl get namespaces, ou eu também tenho acrônimos aqui no caso, né? Por exemplo, ns, onde ele vai também listar os meus namespaces. E o mesmo vale para outras coisas, né? Então, como eu falei aqui em relação à função de output, eu posso também jogar as funções de wide aqui no caso, não tem nenhuma outra função aqui no caso em relação a wide, mas eu posso jogar esses outputs, por exemplo, para poder listar o JSON em relação aos meus namespaces. Tá bom? Então, tudo isso aqui eu posso fazer utilizando a própria CLI. A CLI é um ponto fundamental. Ferramentas hoje, como o próprio Rancher, eles disponibilizam toda a parte eles disponibilizam toda a parte ali a parte gráfica para você começar a trabalhar, mas existem também a função de você acessar o shell ali dentro do Rancher, caso você queira ter uma ação que, às vezes, de repente, a interface gráfica não permite que você tenha um limitador em relação à interface gráfica, tá? Então, tudo isso você pode fazer ali através da própria interface do shell. Então, o shell é um ponto interessante. O K3D, ele está disponível ali. Você pode trabalhar ali com Windows utilizando WSL, existem algumas configurações. Aqui, nesse meu tutorial aqui, eu coloquei específico para Windows, para quem quiser, de repente, trabalhar. Porém, se você ver o próprio site do K3D, k3d.io, você vai ter acesso ali a poder fazer a instalação dele no Windows também, né? Utilizando, acho que Chocolatery, ele faz a instalação dentro de um ambiente Windows, tá bom? Bem, pessoal, agora a gente vai fazer um processo aqui de transição para a segunda parte da nossa sessão, tá? Então já foram aqui 45 minutos. Para quem tem disponibilidade de poder fazer uma criação de um cluster K3D para poder acompanhar aqui a parte dos tutoriais feitos pelo João, eu recomendo que utilize o K3D e deixe esses dois ambientes aqui no caso, tá? Então o Kotakoda e o LabsPlay Kubernetes, no caso, para as pessoas que não tenham disponibilidade para isso, tá? Então, se você tiver disponibilidade de estar com a sua máquina Windows aí, conseguir subir o K3D rapidamente aí, utiliza ele, não utiliza isso aqui, deixe isso aqui para as pessoas que não têm possibilidade de utilizar essas ferramentas, tá bom? Na última sessão que a gente fez, a gente chegou até mesmo derrubar um desses serviços aqui. Então, eu peço, por favor, que todo mundo não acesse ele diretamente, tá bom? Então, deixe para as pessoas aí. Aqui tá os links para poder acessar o Kotakoda, tá? Especificamente, e o do Learn to Kubernetes, para quem queira começar a trabalhar com um ou com outro aí, tá?
No chat, eu acho que o Gabriel ou o João ele vai acabar disponibilizando os links aí para vocês terem acesso. Eu vou voltar aqui os dois slides. A gente vai ter um intervalo aí de 5 minutos para todo mundo ter um tempo para poder criar o seu cluster, começar a trabalhar com a ferramenta. Quem quiser já trabalhar com K3D, acessou o GitHub, ele tem ali o trampo para poder trabalhar com K3D. A gente vai dar esse tempo aí de 5 minutos, daqui a 5 minutos, então a gente vai estar voltando aqui para vocês acompanhar aí com o João, beleza? O João e o Gabriel. Os slides aqui especificamente vai estar disponível após a sessão. Bem assim, vai estar disponível na plataforma apresentação. Quem quiser ter acesso aos slides, a gente pode enviar os slides sem problema nenhum para vocês. Eu vou pedir para o Gabriel colocar os nossos e-mails, o e-mail do João na plataforma para vocês. Eu acho que talvez de repente as pessoas não tiveram possibilidade de copiar ali o GitHub da gente, ou então copiar, por exemplo, os links iniciais, até mesmo quem chegou depois. Pode entrar em contato com a gente a gente pode disponibilizar os slides sem problema nenhum, tá bom, pessoal? Então a gente vai dar um tempo aí de 5 minutos, já está contando aí esse tempo. E aí a gente volta com a sessão já realizando pelo João, tá bom, pessoal? Até mais.